Amém? Aleluias. Então abre a tua Bíblia em 1 João, a primeira carta de João. Nós vamos no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Aleluia, Jesus. Aqui o apóstolo João está preocupado com a salvação dos filhos de Deus. E ele traz na carta uma palavra de exortação. E diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Numa outra tradução, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há a causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas os cegaram. Vamos fazer uma pausa aqui. Querido Deus e Pai, eu peço para o Senhor que esta palavra, Senhor, fale ao coração de cada um de nós, que esta palavra, meu Pai, venha nos exortar, meu Pai, para a vida. Venha nos exortar, meu Pai, para a vida, a salvação, a vida eterna. Venha nos exortar, meu Pai, para um caminhar, meu Pai, a Senhor, mais do que excelente, na Tua presença, para que o Senhor seja conhecido em nós. Aleluia. Paulo lembra a igreja, essa carta é escrita para a igreja, né? É uma carta universal, uma carta escrita para todo o povo de Deus. E Paulo aqui, ele está escrevendo, né, para lembrar os filhos de Deus, para não pecar. Estou escrevendo para vocês, para que vocês se lembrem dos mandamentos, para que vocês se lembrem da palavra, para que vocês se lembrem dos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, e não pequem. A vontade de Deus para nós, igreja, é que nós não pequemos mais. Eu sei, a gente ainda peca, é difícil ainda não pecarmos, mas a vontade soberana de Deus é que nós não pequemos mais, é para que nós não andemos mais em trevas, para que nós agora a cada dia tenhamos forças do seu Espírito para resistir ao diabo, e assim ele fugir da gente. Quem nos faz pecar é Satanás, mas quem peca somos nós. Nós somos tentados, e não é o diabo quem faz a gente consumar o pecado. Ele tenta a mim, ele tenta você, em várias situações na vida, em várias ocasiões onde ele encontra oportunidade, ele nos tenta para que nós venhamos cair no pecado. Mas a vontade de Deus é que nós não nos esqueçamos de vigiar, não nos esqueçamos de estar vigilantes. Quando a gente não medita muito na palavra de Deus, a gente está mais propício a pecar, você sabia disso? Quando a gente vem pouco à igreja, a gente ainda está mais propício a pecar, você sabia disso? Eu acredito que muitos aqui já tiveram tais experiências. Quando você
praticamente não ora, quando você medita ou não medita na palavra de Deus, quando você vem uma vez ou outra no mês na igreja, você peca muito. Qualquer levante das trevas contra você, contra mim, certamente o diabo nos faz pecar. Ele consegue o êxito, ele consegue bons resultados a nosso respeito. Por isso, o João está escrevendo e dizendo: olha, eu estou escrevendo para vocês estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, eu quero lembrar vocês, Jesus é o Senhor de vocês. Eu quero lembrar vocês, Jesus morreu na cruz por vocês. Eu quero lembrar vocês, o sangue dele pagou pelos seus pecados e os meus pecados. É como se ele estivesse dizendo: eu quero lembrar vocês, por favor, não se esqueçam disso e não pequem mais. Só que João sabe que a gente ainda vacila e peca. Ele sabe disso, porque quando ele escreve, é a sabedoria que o Espírito Santo dá a ele. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Vamos dizer, quando é que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado? Quando é que Jesus pode estar advogando a causa para nós? Quando é que realmente ele intercede por nós para que nós sejamos perdoados por pecados cometidos? Quando? Quando nós pecamos de maneira, muitas vezes, inconsciente, levado pelas trevas, por uma situação ou outra situação, a pecar. É aí que ele intercede. Porque quando nós pecamos, nós sabemos que erramos. Quando nós pecamos, nós entendemos que pecamos. E se você não entende na hora, se eu não entendo na hora, pode passar um tempinho, um curto prazo de tempo se passa, e de repente vem a consciência: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu disse isso? Por que eu me envolvi naquilo? É assim que acontece. Por que é assim? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele não deixa a gente no erro. Ele não deixa a gente viver no erro sem entender que estamos no erro. Ele não deixa a gente no pecado sem entender que nós estamos no pecado. Entende? Entende o que Deus está falando no teu coração? Então ele sempre vai incomodar a gente, vai trazer a nossa consciência. Lembre-se que um dos trabalhos do Consolador, o Espírito Santo, é nos lembrar. É nos fazer lembrar. O João nada mais está fazendo aqui do que está sendo usado pelo Espírito Santo para lembrar o povo de Deus: olha, não pequem mais. Então é aí que vem na consciência, vem no coração: o que foi que eu fiz? A gente se sente mal, a gente se sente para baixo e se sente na necessidade de consertarmos o que está errado. A gente se sente na necessidade de fazermos alguma coisa para reverter o mal que nós causamos, ou a alguém, ou a nós mesmos. Nós nos sentimos na necessidade, e é aí onde vem o arrependimento. É aí onde o arrependimento existe ainda no nosso coração. Ou seja, eu já tenho dito no altar do Senhor que a nossa vida precisa ser vivida em arrependimento constante. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos despojar dia a dia da velha criatura, é arrependimento constante. É deixar o pecado para trás todos os dias. Nós estamos aprendendo. Então, se a gente não meditar na palavra de Deus, se a gente não orar, se a gente não tiver com frequência nos reunindo como igreja, certamente nós vamos estar vulneráveis ao pecado e o pecado vai penetrar em nós com mais facilidade. Mas se nós temos uma vida no altar do Senhor, se nós temos uma vida na prática da palavra de Deus, porque nós a observamos dia a dia, então vai ficar muito mais difícil para o diabo conseguir fazer com que a gente peque. Entendeu? Pecamos ainda porque nós não estamos totalmente ainda envolvidos com a presença de Deus, com a sua palavra. Porque quando nós estamos mais do que envolvidos com Deus pela sua palavra, o pecado praticamente não existe em nós. Não existe. Entende o que Deus está falando? Nós estamos livres de um momento de ira. Nós estamos livres. Mas quando nós nos irarmos, a Bíblia diz: não peque. Não pecar, não põe para fora. Não haja, segura, se contenha.
se contenha, e que não se ponha o sol sobre a sua ira, que você não vá dormir intrigado, que você não vá dormir com ódio, que você não vá dormir com raiva, que você não vá dormir angustiado, magoado, chateado, não, que não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, antes que termine o dia, vá à presença do Rei Jesus, ore, louve, medite na palavra, para que a paz continue reinando no seu coração. Para que a paz continue reinando no seu coração. É isso. Por isso ele está dizendo, filhinhos, hoje estou escrevendo para lembrar vocês para não pecarem, não se esqueçam, não vivam pecando. Porém, se por algum momento, em algum instante, você deu uma vacilada e pecou, não se desespere. Você tem um advogado junto ao Pai. Ele é Jesus, o justo. Vá aos pés dele. Vá aos pés dele em oração. E você permanecerá perdoado pelo Senhor. Amém? Então, eu digo aqui, há um segredo para a gente vencer o pecado. Na verdade não é um segredo, está revelado, então não é segredo. Mas para muitos talvez pareça um segredo, porque, poxa, como é que eu vou vencer o pecado? Eu tenho lutado para vencer e não tenho conseguido. Eu tenho tentado deixar isso, tenho tentado deixar aquilo e não consigo. Como que eu vou vencer esse pecado? Pela prática da palavra de Deus. Sabia que quanto mais você lê a palavra, mas não é ler, sabe, como se você lesse qualquer outra coisa, um artigo de jornal que você lê assim, passa por cima, aquela notícia não te interessa mesmo, você lê até metade e para, aí você pega uma que interessa, lê o que te interessa dela e pega. Não é assim que se lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com interesse. Quando você vai ler a palavra de Deus, você precisa ter interesse. Senhor, eu quero entender, eu quero saber o que o Senhor está falando comigo, Pai, nesta palavra. Eu oro, falo com Deus, Senhor, me dá sabedoria, Pai, eu quero entender o que eu estou lendo aqui, então eu vou lendo, e vou focando os meus olhos, não deixo nada me atrapalhar ao meu redor, eu tenho um tempo com Deus, porque se eu praticar esse tempo com Deus, eu estarei sendo revestido da armadura de Deus para não pecar mais, eu vou estar sendo revestido da armadura, e eu não vou pecar. Pode acontecer, um vacilo, alguma coisa, uma situação, o diabo te pegou numa armadilha de repente, mas a Bíblia diz que a armadilha forjada contra nós não vai prosperar, você pode até cair por um instante, mas Deus te levanta, e você vai aos pés de Jesus e continua caminhando. Por quê? Porque você tem uma vida com Deus, você tem uma vida na prática da palavra de Deus. Aquilo que você ouve de Deus, você precisa insistir em praticar. Aquilo que você ouve de Deus aqui essa noite, você precisa lá na sua casa manter-se se alimentando do que você ouviu aqui hoje. Você precisa insistir com você mesmo. Por quê? Porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado, a nossa carne é tendenciosa ao esquecimento, ela tende ao esquecimento, ela tende, né, a buscar, atender os seus desejos terrenos, mas se a gente insistir em meditar naquilo que ouvimos constantemente de Deus, no altar de Deus, se nós insistirmos em ler mais, em querer mais, a palavra foi muito boa, Senhor, o Senhor falou no meu coração, eu chegar em casa, eu vou ler mais um pouquinho, e eu vou pôr um propósito, esta semana, até o próximo culto, eu vou meditar, Senhor, nesta palavra que o Senhor falou comigo essa noite. Percebe, se você tiver um propósito assim, de estar meditando naquilo que você ouve de Deus, no teu coração, até o próximo culto, você está sendo revestido da armadura de Deus para não pecar. Para não pecar. É impossível não vencermos o pecado, porque Cristo morreu para nós vencermos o pecado. Ele morreu perdoando os nossos pecados, venceu a morte e disse, olha, tem um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ou seja, Ele está nos encorajando, olha, vocês também vão vencer, se vocês estiverem realmente focados nisso. Então, esmiúce a palavra de Deus. Hoje o pastor, ele leu lá a primeira carta de João no capítulo 2, ele leu alguns versículos, mas eu vou ler o restante dos versículos. Eu vou ler o capítulo inteiro. Poxa, a carta ela não é grande, ela tem apenas
4 capítulos, eu vou ler os 4 capítulos. Hoje eu vou chegar em casa e vou meditar no capítulo que foi lido. Amanhã eu vou fazer um propósito de ler o capítulo seguinte. Eu vou frisar na Bíblia, eu vou pegar uma caneta fluorescente e vou frisar aonde eu senti algo assim falando comigo. E depois, quando eu voltar à leitura, eu vou meditar lá de novo. Se você fizer isso constantemente, igreja, estaremos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. A cada instante, a cada respirar, para não pecar contra Deus, para não pecar contra Deus. Preste bem atenção na vida de uma pessoa que começa na igreja e fica firme, está firme, né? Você conhece pessoas assim, firmes, estão vindo todo culto, de repente, não sei o que acontece, essa pessoa falta um culto, aí no mês seguinte falta 2 cultos, e depois falta uma semana, e aí então falta um mês. Se uma pessoa faltar um mês na igreja, pode ter certeza, essa pessoa já está bem distante de Deus. Já está bem distante de Deus. Já está sendo enredada pelos caminhos errados da vida outra vez. Sabe que está errado, ele tenta voltar, mas aí fica mais difícil, está muito mais difícil voltar. Está muito mais difícil voltar e pegar firme, está muito mais difícil. Por quê? Porque se afastou. Abriu brechas para Satanás. Tape as brechas. Tape as brechas. É muito bom ver o tempo que fez hoje, a chuva que caiu hoje, e ver você aqui, ver que você veio essa noite cultuar a Deus. E você não veio aqui em vão, você não veio aqui, para sair vazio, você veio aqui para ser alimentado por Deus, para continuar na presença de Deus. Para continuar na presença de Deus. Não jogue fora tudo aquilo que você está ouvindo aqui essa noite. Não jogue fora a palavra de Deus que está indo ao seu coração neste momento. Que você continue alimentando essa palavra dentro de você. Que você continue. Você vai fazer uma prova para um concurso público. Vai acontecer daqui 2 meses. O que você vai fazer durante esses 2 meses? Você vai estudar. Você vai pegar as apostilas, você já tem ideia do mais ou menos, conhecimentos gerais, então você vai ler jornais, você vai ler notícias na internet, você vai se encher, porque está chegando o dia daquela prova, e quando chega o dia da prova, se você realmente se empenhou, você vai conseguir bom resultado, é mais ou menos isso. Se você quer passar nessa prova, de vencer o pecado, você precisa muito da palavra de Deus, você precisa muito se encher de Deus. Então tudo aquilo que você ouve, você tem que guardar no seu coração, e depois você tem que continuar na meditação da palavra, você tem que continuar numa vida de oração, e uma vida longe do mal, porque tem muita gente que lê a palavra, que vai à igreja, mas permanece no meio das trevas, está sempre no meio das rodas erradas lá fora. Então aí não tem como você estar revestido do poder de Deus, porque você ainda está em trevas. Então encha-se de Jesus, encha-se do Espírito Santo, através da palavra. Não pequem. Essa é a palavra que João trouxe à igreja, não pequem. Se pecar, você tem um intercessor, você tem um advogado, ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu quero ir mais adiante, pular um pouquinho, porque aqui na sequência, ele diz que, aquele que diz eu conheço, mas não obedece, não conhece a Deus. Eu conheço a Deus, mas não obedece, não conhece a Deus. E quem conhece a Deus, então obedece. Obedece o que Deus fala, obedece a palavra que vem ao seu coração. Pai, é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou fazer. E luta por fazer. Então esse é o que está na presença de Deus. Pulando lá para o verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, o que a gente entende?
que se a gente continua preso ao mundo, se nós continuamos presos às coisas terrenas, se nós, colocamos o nosso coração nas coisas terrenas, nós estamos longe de Deus, nós estamos em pecado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, não é para eu pecar mais, não pequem mais, lembrem-se, o Senhor morreu pelo pecado de vocês, então não pequem mais, não amem o mundo, não se envolvam com ele, não se envolvam com o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, não está nele. Se eu estou vindo na igreja por um propósito totalmente carnal e terreno, não estou servindo a Deus, eu não estou, na verdade, participando da vida espiritual com Deus, de uma vida íntima com Deus, porque eu estou vindo atrás das coisas terrenas. Então, se eu estou aqui buscando o terreno, aquilo que é terrenal, aquilo que é temporário, então eu estou distante da verdade, eu estou distante de Deus, eu estou distante do Senhor. Eu preciso estar perto de Deus, e para estar perto de Deus, eu não posso colocar o mundo entre eu e Ele. Se eu colocar o mundo entre eu e Deus, eu estou muito longe dEle, muito longe dEle, porque aqui diz, que o mundo vai contra a vontade de Deus. Jesus disse assim, lá em João 17, que o mundo odiaria os discípulos de Jesus, porque eles eram de Jesus. O mundo odiaria os filhos de Deus, porque estes não estão mais envolvidos com o mundo, não fazem mais a vontade do mundo, e quando você não faz a vontade do mundo, você é odiado. Se você está numa rodinha de amigos, de colegas, na escola, no trabalho, e eles começam lá, a falar o que não deve, a praticar coisas que vão contra a vontade de Deus, e você se afasta deles, e eles chamam você, e você diz não, eles vão odiar você, eles vão odiar você, eles só vão amar você se você obedecê-los, se você estiver com eles. O que o mundo faz com os jovens hoje? Jovens bons, adolescentes bons, meninos, meninas de família. Eu fiquei sabendo um caso recente de um menino bom, um menino filho de crente, menino bom, que de repente começou a não ir à igreja, começou a deixar de vir à igreja com os pais, não queria mais saber de igreja, e na escola começou a se envolver com os amigos errados, e os amigos errados começaram a levar ele pelos caminhos tortuosos da vida. E esse menino foi pego roubando. Tomou uma surra. E foi expulso da escola. Percebe o que o mundo faz? É isso que o mundo quer fazer com o cristão. Ele nunca vai nos amar. Sabe por que o mundo nunca vai nos amar? Mesmo que você vá e faça a vontade dele, ainda assim ele não vai te amar. Sabe por que ele não vai te amar? Porque você é do Senhor, porque você é de Cristo. Então, se o mundo conseguir fazer você ir para ele, a intenção do mundo, quando te levar para ele, é destruir você, é acabar com você, para que não haja chance de sobrevivência, para que não haja chance de você voltar para o Senhor. É isso. Tem pessoas que vêm à igreja, que estão cultuando a Deus, quando elas aceitam Jesus e começam a caminhar com Deus, eu conheço pessoas que pararam, começaram, se converteram, desceram as águas, estão servindo a Deus, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa, de repente essa pessoa começa a parar, e eu vou conversar com a pessoa, o que está acontecendo? Não, servir a Deus é muito difícil, as situações da minha vida pioraram, não, quando eu não estava na igreja, as coisas eram mais fáceis, eram mais tranquilas. É assim que o mundo quer que as pessoas pensem, porque servir a Deus é ir contra o mundo, servir a Deus é fazer o oposto da vontade das trevas. Então a gente vai enfrentar luta, a gente vai enfrentar perseguições, nós vamos enfrentar muita coisa ruim. Por quê? Porque nós vamos ao oposto do mundo, nós vamos ao contrário do mundo, nós não vamos segundo o curso desse mundo, nós vamos segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que se nós insistirmos, perseverarmos, nós seremos salvos, nós seremos vitoriosos. Por isso, João está dizendo
não pequem mais. Não se deixem mais levar pelo pecado. Não deem mais chance para o pecado. Não deem mais chance para o pecado. Você tem que armar uma estratégia, vou falar assim, arme uma estratégia contra o pecado. O pecado sempre te pega da mesma forma, então arme uma estratégia para ele cair do cavalo, quando ele vier da mesma maneira tentar te pegar. Faz uma estratégia, não, eu vou pegar esse mal. Está pensando que ele vai me vencer da próxima vez como tem me vencido? Não, dessa vez não. Se encha de Deus, medite na palavra de Deus, se encha da palavra, se encha de Deus através da oração, fale com Deus, fale mais com Deus, esteja mais na presença de Deus, jejue, busque mais o Senhor, esteja mais na igreja, e quando o pecado vier, você vai dizer, hoje não, hoje as portas estão fechadas para você, e você vai falar com autoridade e força, porque quando você está revestido de Deus, você tem força para dizer não ao pecado. Quando você está revestido do Senhor, você tem forças para vencer o pecado. Sem Deus você não vence. Só vindo à igreja você não vence. Só ouvindo sem praticar você não vence. Mas se você praticar o que você ouve, se você se encher do Senhor, através da oração, da palavra, de boas amizades, porque você também precisa entender isso, eu preciso estar perto das pessoas que têm a mesma fé, eu preciso estar no meio de pessoas que falam a minha língua, eu preciso estar no meio de pessoas boas, e se você trabalha num lugar onde você não tem essas pessoas, esteja do lado de pessoas que não praticam maldades, esteja do lado daquelas pessoas que ainda não são salvas, mas pessoas que não ficam desejando mal para o seu próximo, pessoas que não ficam levando você à bebida, às drogas, tentando levar você para a prostituição, fica do lado daquelas pessoas que zelam pelo bem, e você vai ser luz para elas, você vai ser luz para elas, você vai se sentir bem estar perto delas, sendo luz para elas, entendeu? Deus está nos preparando para herdarmos a nova terra, todos nós precisamos estar preparados para herdar a nova terra, se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir entrar lá, entendeu? Eu vi uma vez um desenho ilustrativo, sobre a cruz, no desenho, a pessoa está carregando uma cruz muito longa, já viram esse? Muito longa, e aí ele acha que está muito pesada, então ele vai e corta um pedacinho da cruz, está pesada ainda, vai lá e corta mais um pedacinho, e aí quando ele cortou bastante, então ela ficou mais leve, agora dá, só que aí de repente ele se depara com um abismo, e ele tem que atravessar para o lado de lá, e ele olhou para a cruz para colocar entre um lado e outro, mas a cruz é curta, não topa ao lado de lá, se ela fosse longa, como ele vinha carregando, ele apenas deitaria, e pegaria o lado de lá e o lado de cá, e ele atravessaria por cima dela, entendeu? Então quando nós vivemos uma vida sem compromisso com Deus, quando nós vivemos uma vida longe do Senhor, às vezes o corpo está aqui, mas a mente está lá fora, às vezes o corpo está ouvindo a palavra, não, os ouvidos carnais estão ouvindo a palavra, mas a mente está viajando, está lá na casa de fulano, está lá naquele lugar, está não sei onde, no trabalho, está no namoro, está nisso, naquilo que vai fazer amanhã, e a palavra não é absorvida, entende? Encha-se de Deus, aceite que é luta, que é batalha, que você tem que realmente guerrear contra o mal, você tem que realmente guerrear contra o pecado, todos os dias, mas se você se encher de Deus, você vai vencer, não tem como não vencer, igreja, não tem como não vencer. Agora, temos que seguir o conselho de Jesus, vocês não podem servir a dois senhores, né? Não, hoje eu vou para a igreja, agora amanhã eu vou fazer diferente, eu vou fazer aquilo que, acho que beber de vez em quando, se ninguém saber, não vai fazer mal, então eu vou dar uma bebidinha, só para tentar fazer você entender, hoje eu estou aqui servindo a Deus, mas amanhã eu dou uma escapadinha, porque eu também sou filho de Deus, como alguns dizem, eu também sou de carne e osso, eu também preciso uma vez ou outra dar uma espairecida, muitas pessoas pensam assim, mas se o que vai fazer
não edifica o reino de Deus, se o que vai fazer não glorifica ao Senhor, então é pecado, você está servindo a um outro Senhor, a um outro Senhor. E a Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores, você tem que servir um e odiar o outro. Se você tentar servir os dois, você vai ser rejeitado. Entendeu? Sirva somente ao Senhor nosso Deus. Lute contra o pecado, contra os maus pensamentos, lute contra os maus desejos, lute se enchendo de Deus, se enchendo da palavra de Deus, seja praticante desta palavra, se envolva com ela, e você vai vencer. Você vai vencer. E se você vencer, você vai ser bênção na vida de tantas outras pessoas que precisam vencer também. Você vai ser um apoio àqueles que precisam. Você vai ser um apoio àqueles que estão fracos. Amém? Você foi chamado aqui essa noite para se fortalecer de Deus. Você foi chamado por Ele aqui essa noite para absorver a palavra, para sair daqui meditando nela, para passar o resto da sua semana buscando nela. Porque quando você estiver aqui outra vez no próximo culto, você vai chegar aqui cheio de força, de ânimo, de alegria. Senhor, eu consegui. Aí vem mais uma mensagem e você vai pegar ela e vai continuar meditando nela, você vai continuar comendo dela. Você nunca vai ser vencido por Satanás outra vez. Nunca vai ser vencido. Amém. É simples. É simples. Agora, o problema é que a gente está com sono, o problema é que a gente está cansado, o dia foi difícil, né? Chegando em casa, eu não sei, hoje então eu vou chegar em casa, vou ler. Aí chega em casa, põe a Bíblia de lado, aí, né, tira a roupa, vai para o sofá, liga a televisão, deixa eu tomar um cafezinho, assistir um pouquinho, né? Depois eu vou para a palavra, depois eu vou ler um pouquinho, antes de deitar eu vou meditar. Aí fica lá assistindo um programa, aí quando vai olhar, meu Deus, já é tarde, preciso trabalhar amanhã. Aí levanta, vai lá para o banheiro, escova os dentes, põe o pijama, vai para a cama. Senhor, Pai, amanhã eu medito, Pai, eu acabei deixando passar do horário. Senhor, se eu não deitar agora, eu não vou conseguir levantar de manhã bem para ir trabalhar. Você vê que quem está perdendo é Deus, né? Quem está perdendo é a Bíblia Sagrada, porque o programa você sentou lá e ficou assistindo. Ai, que legal, deu as risadas. Às vezes o programa nem é alguma coisa que interessa de verdade para a tua alma, não é verdade? Perdeu outra vez. Amanhã eu tento, amanhã eu vou conseguir. Aí quando é o amanhã, do mesmo jeito. Não, depois de amanhã eu começo. É que nem quem fala que vai fazer caminhada. Amanhã eu vou começar. E aí, mas está chovendo. Aí amanhã eu começo a caminhada. Mas eu acordei meio atrasado, não vai dar tempo. E sempre tem desculpa. Aí vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E vai ficando obeso. Né? Vai ficando obeso, depois não consegue nem caminhar mais. Cuidado com a obesidade espiritual, né? Ao invés de se alimentar de Deus, está se alimentando do mundo, ó. Você não vai conseguir caminhar com Deus não, assim, não vai conseguir não. Cuidado, cuidado, se enche de Jesus, amém? Se alimente da palavra de Deus, porque esse alimento não engorda. Esse alimento não engorda, não aumenta o colesterol, esse alimento não aumenta a pressão, esse alimento não tira a saúde, pelo contrário, esse alimento traz saúde para o corpo, para a alma e para o espírito, amém? Vamos nos encher de Deus então? Amém, igreja? Vamos fazer um desafio com a gente mesmo, não, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou chegar em casa, nada de TV, eu vou para a minha casa. Se eu tenho algum a fazer, eu vou terminando Bíblia. Eu não vou nem perto da cama, que se eu chegar perto da cama, eu vou dormir com a Bíblia no colo. Né? Vou fazer da minha Bíblia o travesseiro. Então, antes de ir para o quarto, não, Senhor, eu vou meditar na Tua palavra. Sentou, começou a cochilar, levanta, lê de pé. Não, eu vou meditar, Senhor, nesse capítulo hoje. Terminou de meditar? Ore. Agradeça a Deus, se encha de Deus, vai vir palavras, vai fluir, vai vir palavras, quando você começar a orar vai vir palavras e você vai orar e vai se sentir bem, e vai sentir um renovo, vai sentir uma força, vai sentir assim, é importante para Deus, e vai interceder, vai orar por alguém, e quando você for deitar, você vai deitar satisfeito. Senhor, que gostoso, que maravilha, que bom, Senhor, e o dia amanhã de trabalho vai ser um dia muito melhor, amém?
Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Então a mensagem do Senhor para o teu coração: não peque, encha-se de Deus, não ame o mundo, ame a Deus e as coisas de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, aleluia. Pai soberano, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos por esta mensagem, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque nós somos aqui, meu Pai, orientados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a como termos uma vida de vitória sobre a terra, meu Pai, a como vencemos o pecado, meu Pai, que tão perto, meu Pai, está, meu Pai, das nossas vidas. Pai, a como vencemos o mal, as afrontas de Satanás, Pai, nos enchendo do Senhor, meu Pai, nos enchendo da Tua palavra, meditando nela, meu Pai, tendo uma vida de oração, meu Pai, Senhor, frequentando, meu Pai, participando dos cultos, meu Pai, de maneira assídua, meu Pai, sem faltar, meu Pai, se esforçando para estar sempre na Tua presença. Pai glorioso, em nome de Jesus, sela-nos hoje, Pai, com essa vitória, sela-nos hoje, meu Pai, com essa vitória, Pai, que nós saiamos daqui hoje diferentes, que nós chegamos em casa hoje, meu Pai, totalmente animados, meu Pai, em buscar mais um pouquinho do Senhor em casa. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, reveste-nos assim da Tua armadura, da Tua proteção e poder, meu Pai, em nome de Jesus, com Teus anjos ao nosso redor, e o dia de amanhã, então, nós saiamos para vencer, Pai, vencer, conquistar, meu Pai, para o Teu louvor, para a Tua glória em Teu reino, Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, Todo-Poderoso, nós oramos assim. Por isso agora, Pai, eu oro também, para que se alguma coisa está atrapalhando esta vida, se alguma coisa, meu Pai, está impedindo esta vida de caminhar com o Senhor, meu Pai, eu agora, Pai, com autoridade no Senhor, Pai, dada pelo Senhor, eu repreendo esse mal, eu repreendo agora, meu Pai, esse demônio, esses demônios que têm tentado, meu Pai, barrar o caminho do Teu filho, barrar o caminho da Tua filha, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, as enfermidades, meu Pai, eu também repreendo em o nome de Jesus, que as enfermidades não venham, meu Pai, de maneira nenhuma, Senhor, se proliferar, meu Pai, neste corpo, meu Pai, mas pelo contrário, meu Pai, venha a ser eliminadas essas enfermidades todas, para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Esteja havendo cura aqui esta noite, esteja havendo cura, meu Pai, agora na mente, meu Pai, no coração, Pai, estas dores pelo corpo, essas dores, meu Pai, que tem incomodado, que tem tirado a paz, meu Pai, em nome de Jesus agora, caiam por terra, saiam deste corpo, em o nome de Jesus, oh Pai, em nome de Jesus, meu Pai, as palavras, meu Pai, que vieram das trevas, meu Pai, muitas vezes, para desanimar essa pessoa, para deixar ela para baixo, meu Pai, agora, Senhor, todo o poder desta palavra, seja quebrado em o nome de Jesus, todo o poder desta palavra maldita lançada, seja quebrado agora em o nome de Jesus, e esta vida, meu Pai, entenda, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, é quem a torna vencedora, que a Tua palavra, Senhor, é quem vai prevalecer sobre a sua alma, sobre a sua vida, Pai, em o nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, meu Pai, para que assim seja, meu Pai, fortalecidos os Teus filhos, assim seja, meu Pai, fortalecida a Tua igreja, meu Pai, para vencer, vencer e vencer, no dia de amanhã no seu trabalho, no dia de amanhã, meu Pai, nos seus estudos, no dia de amanhã, meu Pai, na sua procura, meu Pai, pelo trabalho, Senhor, sejam todos vitoriosos, vencedores, meu Pai, alcancem, meu Pai, essa vitória do Senhor, Pai, em o nome de Jesus, Pai, sejam protegidos, abram-se as portas, meu Pai, abram-se as janelas dos céus e venha sobre eles as Tuas bênçãos sem fim, todo o tempo em que viverem sobre esta terra, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, diga amém, graças